Olá pessoal, então continuando nossa aula sobre listas, nós vamos continuar agora vendo alguns blocos sobre CSV. Para isso eu vou criar uma nova tela, Add Screen, tela 2. E aí para fazer os testes, eu vou colocar um botão nessa tela, vou colocar um campo de texto. Esse campo de texto eu vou deixar ele ocupando todo o tamanho da tela. Vou falar que ele é multiline, aceita várias linhas. Vou tirar o hint dele. E o botão vou deixar toda a largura dele. Então ficou um botão e um campo de texto, tá? Bom, lá na parte de blocos, eu vou criar uma variável, tá ok? Vou chamar de lista, e aí eu vou criar aqui por enquanto uma lista simples, tá? Então uma lista com 3 valores, e aí eu vou colocar aqui dentro dessa lista 3 textos, 3 elementos. Então, por exemplo, código, nome e CPF. Bom, aí eu vou vir aqui no botão e a hora que eu clicar no botão eu vou transformar essa lista em CSV. Então que são esses bloquinhos de código que a gente parou na última aula. Então a gente viu o reverse e agora a gente vai trabalhar com os CSVs, tá? Bom, então vou vir aqui, vou pegar o meu text box e vou colocar na propriedade text dele a minha lista transformada em CSV. Bom, então tá aqui. Então esse bloco, o que ele faz? Ele transforma a minha lista to para CSV row. Então uma linha de CSV. Bom, mas o que é CSV? A gente precisa entender primeiro o que é CSV. CSV vem de comma separate value, então os valores separados por vírgula. Tá? Para a gente poder entender melhor, eu montei uma planilha aqui do Excel, e aí aqui eu tenho tipo uma tabelinha, tá? Então uma planilha mesmo, tem 3 colunas e algumas linhas. Então primeira linha, linha de cabeçalho, depois algumas linhas com os dados. Eu coloquei alguns dados fictícios para a gente testar. Tá? Essa planilha aqui, a gente pode salvar no formato de Excel, ou a gente pode salvar ela no formato de CSV, que é um formato separado por vírgulas. Então, vou salvar aqui na minha área de trabalho. Aqui eu tenho as opções de que formato que eu quero salvar. Eu vou escolher aqui, então, o CSV, que é o separado por vírgulas. Tá ok? Então, dados de teste. Vou salvar. Se eu fechar isso daqui, tá tranquilo. Então tá aqui o meu arquivo, então dados de teste. Se eu der 2 cliques nele, vai abrir no Excel normalmente, tá? Sem formatação. Mas meus dados estão aqui em formatinho de planilha. Mas, o que é a diferença? Se eu abrir com um editor de texto comum, então, por exemplo, se eu abrir com o Notepad++, a gente vai ver que os dados eles estão separados por vírgula ou por ponto e vírgula, e depende um pouco da ferramenta que você está utilizando, tá? Então aqui, ó, na primeira linha, ele colocou lá o código, ponto e vírgula, nome, ponto e vírgula, CPF. Então estou separando as colunas de dados por vírgula, tá vendo? Então essa é uma coluna, essa é outra coluna, aí quebra a linha, aí é outra linha de dados. Então aqui é invisível, a gente não está vendo, mas tem um barra N, então tem uma quebra de linha, tá? Então quando tem um barra N quer dizer que terminou aquela linha e começa outra linha. E aí na outra linha de dados eu vou ter o valor da primeira coluna, ponto e vírgula para dizer que acabou a coluna, o valor da outra coluna, ponto e vírgula para dizer que acabou a coluna, e por aí vai, tá? Então isso que é o valor separado por vírgulas, tá ok? Bom, e aí então o que o Codular está fazendo para mim? Ele está pegando essa lista aqui, que a gente criou, e está transformando essa lista em uma linha de CSV. Então, o que é uma linha? Uma linha é só uma linha de CSV, tá? Quando eu falar de tabela, eu estou falando de todos os dados. Então, são várias linhas, tá ok? Bom, então esse primeiro bloco, ele transforma uma lista em uma linha. E aí, então, vamos testar. Então, se eu clicar no meu botão,
ele vai mostrar para mim aqui os dados separados por vírgula, tá vendo? Então, código, vírgula, nome, vírgula, CPF. Beleza? Bom, a segunda opção, o segundo bloco aqui, ele faz a mesma coisa, só que agora com tabela. Então, ele transforma uma lista em tabela, tá? E aí, para mim fazer uma tabela, então eu vou ter que ter uma lista dentro de outra lista. Então, eu teria isso daqui, ó. Vou criar aqui uma nova lista. Bom, então na primeira linha eu tenho esses valores. Na segunda linha eu vou ter aqui outros valores. Então, código 1, nome Ivan, CPF 123, tá? Eu vou pegar mais um só de exemplo e vou pôr aqui. Então, 2, Maria da Silva, e vou deixar o mesmo CPF. Então, agora que eu tenho uma lista, e dentro dessa lista eu tenho outras 3 listas, tá? E agora, então, para me transformar essa lista em CSV, eu vou usar o bloquinho, então, to CSV table. Então, lista para uma tabela de CSV. E aí, se a gente for testar novamente, então, se eu clicar aqui no botãozinho, ele vai colocar para mim, ó, código, nome, CPF, pula a linha, e aí os valores das outras linhas embaixo. Então, do mesmo jeito que a gente viu aqui, ok? Muito bem. E a gente pode fazer o contrário também, tá? Então, eu poderia, por exemplo, ter aqui, ó, então, esses dois estão transformando a lista para CSV e eu posso criar uma lista de CSV, então from CSV, de um texto CSV, tá? Então, poderia, por exemplo, poderia fazer assim. Então, vou criar uma nova variável, lista 2, e aí eu vou criar dessa lista aqui, vou pegar aqui, ó, então, from CSV, uma lista from CSV row, esse row ele cria uma linha só, tá? Então, poderia, por exemplo, pegar aqui uma linha dessa daqui, de texto, que é o CSV. Só lembrando que aqui ele trabalha com vírgula e não ponto e vírgula. Tá? Dá para configurar isso no Excel. E aqui, só para a gente ver que está funcionando, então eu vou usar um componente selected, vou passar a lista 2, que é essa daqui, que eu passei só o texto, e eu vou falar que eu quero pegar o texto que está na posição 2. Tá? Então, isso daqui ele vai transformar para mim uma lista, certo? Então, uma lista desse texto. Como eu tenho vírgulas aqui, cada vez que ele encontrar uma vírgula, ele vai criar uma coluna. Então, 1 é uma coluna, 2 é outra coluna, 3 é outra coluna, tá? Então, isso daqui são itens da minha lista. Eu tenho 3 itens. Se eu quero pegar o segundo item, eu estou pegando o Maria Madalena aqui, tá? E aí eu vou pegar esse nome e vou pôr no meu test box. Então, vamos testar. Vou clicar em teste. E ele vai mostrar para mim, então, o nome Maria Madalena. Ele meio que filtrou aqui para mim só o que estava na segunda coluna dessa linha de texto. Ok? Próximo componente ele é semelhante. Então, esse é para uma linha de texto. E eu posso, então, querer fazer para uma tabela também, tá? Então, posso vir aqui, selecionar List from Table, CSV Table. Então, agora é uma tabela. Então, para ficar mais fácil aqui, eu vou dar um localizar substituir. Vou substituir o ponto e vírgula pela vírgula. Substituir todos. E eu vou copiar esse texto aqui dentro deste bloquinho de conteúdo. Então, Ctrl V. Aqui só tem um problema. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente. Esse espaço aqui eu tenho que substituir por um _n, que é uma quebra de linha, tá? Então, ele não conseguiu pegar essas informações já automaticamente. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, então. Aí. Aqui começa outro nome, _n.
Aqui outro nome, barra N para quebrar linha. E o 4 aqui da Cássia, barra N para quebrar linha. Então, quebrei todas as linhas, tá? Posso fazer o mesmo processo. Só que agora eu tenho uma tabela, né? E aí, para me pegar dados dessa tabela, eu vou ter que trabalhar de uma forma diferente. Bom, eu posso, se eu fizer deste jeito aqui, então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a segunda linha da tabela. A segunda linha da tabela é esta linha aqui, ó. Então, com todos os dados da Maria. Vamos testar aí para a gente ver. Então, tem que mostrar para mim todos os dados da Maria. Vou clicar em testar. Então, ela mostrou todos os dados da Maria. Se eu quiser pegar uma informação específica dela, eu posso colocar um outro select. Então, vou fazer 2 selects. Então, agora está entrando a linha, a lista que corresponde à linha. E aqui eu posso dar, por exemplo, qual que é a informação que eu quero. Então, índice 1, índice 2, o nome. Vamos supor que eu quero pegar o CPF dela. Então, índice 3. Tá ok? E aí, se eu testar, agora vai mostrar para mim só o CPF da Maria. Beleza? Bom, então, essa parte do CSV é isso daí. Eu posso tanto transformar uma lista em CSV, quanto transformar o texto CSV em uma lista. Beleza. O próximo componente que a gente tem, então, esse lookup em par text. Esse lookup em par, ele faz uma busca para mim numa lista pela chave da lista. Vamos aproveitar aqui, vou abrir o Excel de novo para poder explicar melhor. Bom, pessoal, então abri o Excel aqui para explicar melhor para vocês o que significa aquele lookup. Isso daqui lembra um pouco o array em PHP. Em PHP eu tenho arrays que eu posso usar índices com string em vez de ser índice numérico. Então eu posso pôr um texto como índice de um array, tá? Então é mais ou menos isso daqui que está acontecendo. Então eu tenho um vetor, tá? Esse vetor, segundo vetor aqui, ele vai ter para mim os valores que eu estou armazenando. Então, por exemplo, o valor 1, o valor Maria e o valor 1, 2, 3, 4. E aí, como índice desse vetor, eu tenho outros valores. Então, em vez de o índice ser 0, por exemplo, ou 1, como é em Codular, então o índice 1 está armazenado o código 1, no índice 2 está armazenado o nome Maria. Eu posso trocar esses valores numéricos por esses valores de nome aqui, tá? Então, no índice código, por exemplo, eu tenho o valor 1, no índice nome eu tenho Maria, e no índice CPF eu tenho 2, 3, 4. Isso também é bem parecido com o hash map do Java, tá? Bom, e aí então como que funciona? Como que eu crio essa estrutura lá? Então tem que criar também uma lista, tá? E essa lista vai ter pares de valores. Um par vai ser a chave, outro par vai ser o valor. Par chave, par valor. Então vamos lá. Então, vou criar aqui como exemplo a lista 3, tá? Então, vou vir aqui, primeira variável, então lista 3, e aí aqui na variável eu vou criar uma lista com 3 entradas. Em cada entrada eu tenho que pôr mais uma lista, só que essa lista agora só pode ter 2 valores. Lembrando que um valor vai ser a chave e o outro valor vai ser o valor mesmo, tá? Então aqui vai ser a chave, então por exemplo, eu vou chamar essa chave de código e no código eu posso armazenar um valor. Então o valor 1. Depois eu vou ter uma outra chave, que é a chave, uma outra lista, que a chave vai ser o valor nome e eu vou ter o nome da pessoa. Então, Pedro da Silva. E depois eu vou ter um outro valor, uma outra lista, que a chave vai ser CPF e eu vou ter o valor do CPF da pessoa. Tá ok? Bom, e agora, para mim testar, o que eu quero fazer? Eu quero procurar nessa lista aqui, ó, nessa lista maior, o valor que está armazenado no nome.
tá? Então, é como se eu estivesse olhando aqui, ó. Olhando nessa tabela, eu quero saber qual que é o nome. Então, eu dou o nome e ele retorna para mim o valor do atributo. Como se eu tivesse atributos e valores para eles. Eu dou o nome do atributo, ele dá o valor para mim. Então, eu vou vir aqui, vou usar esse componente lookup. Então, olha nos pares de chave, me retorna um valor, tá? E aqui eu vou dizer para ele, ó, então, eu quero que você procure para mim na chave nome da lista 3. Ele vai procurar na lista 3, tá? Uma chave que tenha esse valor nome. E aí ele vai retornar para mim, então, no caso, o segundo valor aqui, a segunda entrada, que é o valor. Se ele não achar, ele vai dizer que não achou, tá? E aí vamos testar. Eu tenho aqui a execução da outra hora. Se eu clicar no botão, ele vai dar para mim, então, Pedro, tá? Se eu tivesse colocado que eu quero procurar na chave CPF, então agora ele vai retornar esse outro valor para mim. Então, vamos lá. 123, 43. Exatamente o que está aqui. Então, o lookup, o que ele faz? A gente passa uma chave, a gente cria uma lista com pares de valores, um vai ser a chave e outro valor, e aí a hora que a gente usa esse lookup, ele procura nesses pares, dado a chave que você informou, ele retorna o valor para a gente, tá ok? E aí o último componente da lista, que ficou faltando aqui, é para juntar os valores, tá? Então, supondo aqui, vamos usar aqui uma lista menor. Então, supondo que eu tenha essa lista aqui, ó, lista que tem 3 elementos. Esse join, ele junta para mim esses valores, tá? Então, eu posso vir aqui e falar que eu quero juntar todos os valores da variável lista. Ele vai juntar para mim todos esses valores. Então, em vez de ter vários itens, eu vou ter uma string. E aqui ele vai dizer para mim que separador que você quer utilizar. Então, vamos supor que eu quero usar o tracinho como separador. Ele vai juntar tudo, vai concatenar e vai colocar o tracinho como separador. E aí, para testar, vou clicar lá no botãozinho, ele juntou tudo para mim e colocou o tracinho como separador. Bom, pessoal, então era isso na aula de lista. Espero que vocês tenham entendido para que serve cada bloquinho aí. Até a próxima semana de aula.